Olá, está começando o Câmara Repórter. Veja os destaques do programa de hoje. Servidores fazem protesto e cobram da Prefeitura de Natal reajuste salarial. Trabalhadores dos Correios retornam ao trabalho nesta quarta-feira. Procon faz mutirão de atendimento na Semana do Consumidor. Defensoria Pública lança projeto voltado para mulheres de comunidades carentes. Falta estrutura nos pontos turísticos da capital para receber os visitantes. Vereadores discutem as gratificações e incorporações dos servidores da Prefeitura de Natal. Justiça Eleitoral autoriza o presidente da Câmara Municipal a deixar o PDT. E ainda no Dia Nacional da Poesia, exposição e caminhadas são realizadas na Cidade Alta. Isso e muito mais a partir de agora. Servidores municipais realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, reivindicando reajuste salarial. A manifestação aconteceu em frente à Câmara Municipal de Natal. Os servidores cobram uma atualização da data base, congelada há 4 anos. A gente também está tendo o servidor negado o seu quinquênio, negado a sua licença prêmio, tá? E vários outros casos que nós temos nas nossas secretarias, como assédio moral, assédio sexual. A lei da database foi votada aqui, na Câmara Municipal. Nós conseguimos a atualização dessa matriz em 2010, vindo de um congelamento salarial de 6 anos da gestão do prefeito Carlos Eduardo, da gestão anterior. Então, a conduta dele em todas as gestões municipais que esteve à frente da prefeitura foi de descumprir e de desrespeitar o servidor público municipal. A coordenadora geral do Cincenate citou outras reivindicações da categoria. De acordo com ela, as condições de trabalho são precárias. Os servidores entraram com ação judicial e não descartam a possibilidade de greve. Nós temos um indicativo de greve. O mês de março é o mês dele cumprir mais uma database. Nós oficializamos vários pedidos de audiência para instalar uma mesa de negociação e nada é feito. Então, os servidores, nos próximos dias, através do sindicato, irão decretar greve no município de Natal. E na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores tiveram uma nova discussão sobre as gratificações e incorporações dos servidores da Prefeitura. Veja como foi. A sessão começou movimentada. A vereadora Natália Bonavides apresentou um projeto de lei encaminhado em regime de urgência que determina o 14 de março como dia de combate ao assédio moral no serviço público municipal. O projeto recebeu o apoio dos servidores que estavam na Casa Legislativa durante a sessão. A data escolhida homenageia o servidor Ailton Maciel, que morreu nesta semana. O requerimento foi contestado pelo vereador Haroldo Alves, que afirmou já ter um projeto semelhante em tramitação na casa desde o final de fevereiro. Após a discussão, os vereadores votaram o requerimento que acabou sendo derrubado. A ideia da urgência era fazer uma homenagem a um servidor público que faleceu essa semana, que sofria com assédio moral e que todos os seus colegas gostariam que hoje fosse aprovado esse projeto de lei com seu nome, mas não foi possível. No dia 21 de fevereiro, nós demos entrada aqui no setor legislativo de um projeto relacionado ao assédio moral do servidor público e criaria uma data no mês de maio, alusiva a essa data. Pois bem, a vereadora do PT, ela pegou o meu projeto simplesmente, copiou e colou. E foi diante da mesa diretora e falou com alguns vereadores e pediu em regime de urgência. O que aconteceu? Eu não tinha ciência, de repente a líder do prefeito disse a situação que estava existindo. Então eu conversei com cada vereador, dizendo da importância do nosso projeto, mas que o projeto da vereadora também tramite nas comissões para que de coisa melhor que venha acrescentar no meu projeto, então o meu no projeto dela. Após esse primeiro momento, os vereadores apreciaram o veto enviado pelo Executivo Municipal à emenda aprovada pela Câmara, que pede que seja feita a prestação de contas do crédito de 60 milhões liberado no ano passado. Os vereadores entenderam que a atividade fiscalizadora é a principal prerrogativa do Poder Legislativo e derrubaram o veto por unanimidade. No momento em que a Câmara de Natal ou qualquer outra Câmara declinasse dessa prerrogativa, estaria dando a nulidade das nossas atividades.
E, lamentavelmente, diante, mais uma vez volto, de um mundo globalizado, que existe a transparência devida dos órgãos públicos e da eficiência dos mesmos, o governo vetar apenas que deveria se comunicar informando a uma autorização de uma operação de crédito, de um empréstimo, e o mesmo não quer encaminhar à Câmara a aplicação desse recurso, para mim é um governo que deixa muito oculto, é um governo que está dizendo que não quer gerar transparência. A sessão seguiu com a votação dos outros incisos destacados na emenda à Lei Orgânica do município, que trata sobre as gratificações e o regime de aposentadoria dos servidores municipais. O vereador Fernando Lucena encaminhou uma emenda supressiva. O texto garante a manutenção das gratificações para o futuro servidor municipal. A emenda foi rejeitada. A bancada do governo manobrou, né, para derrotar a emenda e com isso vai mobilizar a sua bancada exatamente para tirar os direitos dos servidores. O projeto vai entrar como um todo, do mesmo jeito, e eu vou votar contrário porque eu estou aqui para defender os interesses do povo e dos trabalhadores. Devido à falta de quórum, a votação da emenda redigida pela Comissão Especial da Câmara foi suspensa e deve ser apreciada na próxima sessão ordinária. Nesta quarta-feira, os atendimentos nas agências bancárias foram normalizados com o fim da greve dos vigilantes. Em alguns bancos, a movimentação foi intensa. Filas se formaram de clientes em busca de serviços bancários. Outra categoria que também suspendeu a greve foi a dos trabalhadores dos Correios, após o Tribunal Superior do Trabalho determinar que os empregados pagarão parte do plano de saúde. Até então, os funcionários pagavam apenas uma coparticipação. Na Semana do Consumidor, a população pode esclarecer dúvidas em um mutirão de atendimento. Luiz Antônio está sendo cobrado por uma fatura que alega ter pago, uma situação que vem incomodando há quase um ano. Uns boletos de uma determinada loja, eu vinha pagando, e de repente eu me senti assim, lesado, né? Porque pagando as faturas e a loja me cobrando, ligando para minha residência. E por isso que eu procurei aqui, né? Para mim saber como é que está essa situação, se realmente eu estou devendo ou não. Assim como Luiz Antônio, outras pessoas podem tirar dúvidas no mutirão de negociação do consumidor. A expectativa é realizar cerca de 1.000 atendimentos até a próxima sexta-feira. Participam a Defensoria Pública, o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, além do PROCON estadual e ainda o PROCON da Câmara. Os consumidores passam por uma triagem e são direcionados de acordo com cada caso. O principal é o consumidor vir, porque muitas das empresas, bancos, operadoras de telefonia, elas pedem para falar com a pessoa para ter o aval do consumidor para aquele acordo. Já é impresso aqui na hora as guias de pagamento, os termos do acordo, e a pessoa pagando a primeira, na maioria dos casos, ela já volta a ter o nome limpo e, consequentemente, para uma retirada 100%, quando ele acaba de pagar a última parcela. Os casos mais recorrentes estão ligados à cobrança de juros abusivos por parte das operadoras de financiamento. No dia a dia que nós estamos percebendo é que há muita abusividade nas relações com financeiras, ou seja, nos empréstimos consignado ou não consignado, onde existe uma taxa abusiva na cobrança de juros mensais ou alguma outra cláusula que traga algum problema, entre aspas, para o consumidor em relação à aderência de um cartão de crédito, por exemplo. Além de orientar a população, o IPEM, os PROCONs e também a Defensoria Pública estão mediando os conflitos entre as duas partes, empresa e consumidor. A ideia é tentar resolver a situação antes de ingressar com o processo na Justiça. O vigilante João Maria se queixou de um débito que nunca era quitado. O valor pago era direcionado apenas aos juros da parcela. No momento do atendimento, o PROCON estadual mediou a situação junto ao banco e agendou uma reunião com o gerente para a próxima semana. Eu falei com o pessoal aí do PROCON e eles entraram em contato com o pessoal do Banco do Brasil e marcaram para mim terça-feira estar lá com a documentação para eles tirarem esse juro deles que eles botaram, né? Então um juro muito alto e eu estou sendo prejudicado.
o mutirão é alusivo ao Dia do Consumidor e, para o diretor do PROCON da Câmara Municipal, iniciativas como esta tornam a população mais consciente na hora de exigir os direitos devidos. O PROCON Câmara vem também fazendo dessa parte do superendividado, que hoje é uma realidade do nosso país. E a educação para o consumo é isso, é tentar levar ao consumidor as informações claras, precisas e ostensivas e tentar, de algum jeito, livrar o consumidor dessas dívidas. E fazer esse meio de campo, que o PROCON faz muito bem com as empresas, facilita que o consumidor abra a sua linha de crédito, normalmente, e passe a comprar de novo, que é o que é importante é isso, que ele tenha acesso ao consumo novamente. O mutirão de negociação do consumidor segue até o próximo dia 16 no Partage Norte Shopping, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Voltado para mulheres de comunidades carentes, o projeto Defensoras Populares foi lançado nesta quarta-feira pela Defensoria Pública. Serão realizadas aulas quinzenais com temas voltados para o universo feminino. O objetivo é conscientizar sobre cidadania e direitos. O objetivo desse projeto é empoderar e dar conhecimento a mulheres comunitárias, para que essas mulheres reproduzam esse conhecimento tanto sobre a rede de proteção, quanto ao feminismo, como a luta das mulheres, como a igualdade, como saber que está passando por uma violência, que às vezes a mulher está passando por uma violência e não consegue se enxergar violentada, né? O projeto foi formulado pelo Núcleo de Defesa da Mulher e de Educação em Direitos da Defensoria Pública. As aulas têm início em maio, com turmas de 40 pessoas. As mulheres serão agentes multiplicadoras de informações em suas comunidades. O curso, desenvolvido em 9 módulos, prega o empoderamento feminino através da informação. Quanto mais poder nós mulheres tivermos acerca dos nossos direitos, que caminhos podemos seguir para romper com essa violência que ainda existe hoje, esses caminhos são interessantes, são oportunos e necessários para que a gente possa romper com esse ciclo da violência na nossa cidade. Você imagine levar tantas informações, cidadania, às mulheres que não têm acesso a esses serviços. Então, nós estamos percorrendo todo o Rio Grande do Norte, para levar as informações sobre a questão da violência, onde procurar, os tipos de violência, a questão também da autonomia financeira, todo o trabalho, é uma rede de proteção que nós estamos levando aos municípios do Rio Grande do Norte. Quando se fala em cidadania para as mulheres, essa cidadania ela só vai ser plena quando as mulheres estiverem realmente ocupando seu lugar no espaço. Ocupando seu espaço na família, ocupando seu espaço nas relações trabalhistas, na sociedade por completo, né? No lançamento do Defensoras Populares, foram homenageadas 26 mulheres destacadas pela participação no projeto Mulher Viver com Dignidade, também desenvolvido pela Defensoria para o público feminino. Entre as que mereceram a honraria, a vereadora Júlia Arruda. Através desse projeto Mulher Viver com Dignidade, que nós somos parceiros, já fizeram 12 edições, levando empoderamento, sororidade às mulheres vítimas da violência doméstica, né? Um dia diferente e aqui a Câmara está presente, sendo representada, a Assembleia, enfim, várias instituições aqui representadas também parceiros dessas iniciativas. É uma capacitação para essas mulheres estarem mais próximas a essas famílias, a essas mulheres que são agredidas. Então me sinto assim muito honrada em receber essa homenagem da Defensoria por participar de mais um projeto encampado. Belezas naturais não faltam para atrair os turistas ao Rio Grande do Norte, mas falta estrutura para receber quem visita os pontos turísticos da capital. Na praia de Ponta Negra, os visitantes se encantam com a beleza natural do Morro do Careca, uma das principais atrações turísticas da capital. Essa turista de Porto Alegre está de volta pela 6ª vez. A estrutura melhorou muito. Uns 5, 6 anos quando eu estive não está tão boa quanto agora. Assim como ela, outros turistas chegam ansiosos para conhecer as belezas potiguares. Até carioca vem para ver o que Natal tem. Não tenho nada a reclamar, tem bastante lugar para comer, lugar para muitas praias, né? A gente visitou algumas hoje. Gostei, estou gostando. Curiosidade mesmo, né? É uma cidade bem falada, então a gente veio tirar a prova para saber, né? Conhecer o Morro do Careca, a parte turística daqui que é bem falada aí
lá em São Paulo. Satisfação constatada pela pesquisa da Federação do Comércio do Estado em janeiro passado. 96% dos turistas aprovam Natal e o Rio Grande do Norte como destino turístico. Apesar de Natal ter sido aprovada como destino turístico, tendo como destaque os meios de hospedagem e as belezas naturais, os turistas também apontaram pontos negativos. A segurança pública aparece em primeiro, seguido da limpeza pública e da sinalização turística. Em Ponta Negra, os turistas reclamam da sujeira nos banheiros e também da falta de segurança. Tem que ser muito limpo, né? Porque como que a gente vai usar assim? Não tem outro? A gente que vem de fora, a gente sentiu sim a ausência de salva-vidas e até de policiamento também. O secretário de Turismo do Estado reconhece os pontos negativos que afetam a atividade turística. Rui Gaspar diz que dentro da atuação da pasta tem buscado soluções em parceria com as secretarias do Estado, mas não pode interferir na gestão da Prefeitura de Natal. Eu não posso ingerir numa coisa que não me pertence, que pertence à Prefeitura. O que eu posso fazer, o que eu tenho feito, a gente tem procurado fazer na parte de segurança pública. Tivemos recentemente reuniões com todos os prefeitos, inclusive com a presença do governador do Litoral Norte, agora no sábado, onde a gente quer montar esse corredor turístico do Litoral Norte todo, ser todo monitorado por câmeras na BR-101. Né? Aqui mesmo em Natal, a gente já fez ligações com o CIOSP, de várias câmaras estão interligadas dos hotéis com o CIOSP, também outra ação da Secretaria, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Enfim, o que está dependendo da gente e que a gente pode agir, pode atuar, junto com a iniciativa privada, a gente tem feito. Outro ponto que deixa de atrair turistas para Natal é o fechamento do Forte dos Reis Magos. Em maio do ano passado, o governo do estado chegou a anunciar que passaria a gerir a fortaleza e iria iniciar uma reforma na estrutura, com previsão de conclusão em novembro do ano passado. Nós vamos investir, vamos recuperar, vamos criar programas de atração, musicais, atrações turísticas, para fortalecer a cadeia do turismo, de geração de emprego e renda. Então, acho que hoje é um dia fundamental, porque o maior patrimônio cultural do Estado volta ao domínio da gestão do Estado. Mas a cessão do Forte ao governo ainda não aconteceu, assim como a reforma não foi realizada. Na feira de artesanato, situada no acesso à Fortaleza, o cenário é de abandono. Esta artesã reclama que está difícil sobreviver. De 3 anos para cá, quando houve a mudança do governo do estado para o IFAM, caiu muito o movimento, porque as agências todas se afastaram do Forte. E o que eu vejo assim, em termos do governo, do estado, eles investem muito em propaganda, mostrando o Forte de cima, lindo, belo, maravilhoso. Os turistas vêm, quando chega aqui uma decepção. Porque o Forte não está sendo preparado para receber o turista. Essa área aqui foi esquecida, né? Lá em Ponta Negra está tudo bonitinho. Canteiro, tudo arrumadinho. Aqui nenhum banheiro tem para o turista. Para mim, o Forte dos Reis Magos é o cartão postal do nosso estado. E o Forte é um case, é uma coisa sensacional, fantástica, que nunca deveria ter saído do estado, saiu do estado, foi para o IFAM, e agora está voltando, quinta-feira agora, vai ser repassado de novo para o estado. A gente muda de assunto para falar que a Comissão de Transporte da Câmara realizou uma reunião extraordinária nesta quarta-feira para discutir a bilhetagem eletrônica dos transportes opcionais. A Comissão Parlamentar de Transportes recebeu representantes da Associação dos Permissionários do Transporte Opcional de Natal, ASPTROL. O grupo reivindica a inclusão dos 32 permissionários que ficaram de fora da bilhetagem eletrônica. Essa reunião foi muito produtiva. Aqui reunimos eu e o vice-presidente da Comissão de Transporte, o vereador Haroldo Alves, recebemos toda a comissão da Associação dos Transportes Alternativos e dialogamos, ouvimos os anseios dele. A presidente da ASPTROL reclama do descumprimento da lei aprovada pela Câmara em 2016, que determina que todo o sistema de transporte opcional seja unificado. A associação solicitou a colaboração da Comissão de Transportes para intermediar a questão. O nosso objetivo hoje maior é ver a questão da nossa unificação, né? Porque nós temos aí já tramitando desde 2015 um processo que nos garante essa unificação. E essa unificação, em 2016, foi dado, através de um juiz, uma liminar
obrigando os órgãos competentes a nos abranger, a unificar o sistema. O presidente da Câmara Municipal de Natal, Ranieri Barbosa, também participou da reunião e afirmou que cobrará esclarecimentos à STTU. Temos sim que fazer uma convocação à Secretaria de Transporte para prestar esclarecimentos devido ao impedimento da melhoria dessa atividade desses transportes alternativos e saber o porquê desses impedimentos. E que a lei que está vigente, que a Câmara aprovou em 2016 e que a STTU não está respeitando e executando. Então a Câmara vai tomar todas as medidas jurídicas cabíveis, mas antes vamos dialogar com a secretária, com a prefeitura e também com os permissionários. A Câmara Municipal de Natal ainda aguarda que o Tribunal de Contas do Estado envie para análise a prestação de contas do prefeito Carlos Eduardo ainda de 2014. Luísa Mendes conversou com o vereador Felipe Alves e traz mais detalhes sobre um requerimento aprovado em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, cobrando do TCE o envio do relatório. Veja. A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal vai cobrar do Tribunal de Contas do Estado o envio das contas da Prefeitura. O requerimento ele foi enviado pelo vereador Felipe Alves, que está aqui comigo, e vai explicar para a gente por que tanta demora desde 2014 que essas contas não chegam aqui na Câmara Municipal. Vereador, é comum essa demora? É comum, porque o Tribunal de Contas ele analisa, né, as contas do Estado e de todos os municípios do Rio Grande do Norte. São 167 municípios, né? Natal é a capital, deveria-se ter realmente um tratamento diferenciado, mas ainda assim é muito trabalho para um corpo técnico enxuto. Mas, de toda forma, cabe a nós, né, da Câmara Municipal, realmente solicitar uma celeridade nesse encaminhamento, até porque não tem sentido nós apreciarmos contas muito antigas, já com legislaturas diferentes, né, de vereadores que não acompanharam aquele exercício financeiro, então seria importante que essas contas fossem enviadas da forma célere aqui para a Câmara. Depois que essas contas elas chegam até aqui a Câmara Municipal, quais são os procedimentos? Chega ao parecer prévio, né, do Tribunal de Contas, sugerindo a aprovação ou reprovação das contas. Esse parecer ele tramita aqui nas comissões, na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, sobretudo, e depois vai a plenário para aprovar o parecer ou não. Né? Se for para derrubar o parecer, tem que ter um quórum qualificado de 2/3. Esse é o procedimento. Gravidez na adolescência, esse foi o tema debatido na reunião da Frente Parlamentar Evangélica na tarde desta quarta-feira. A reunião aconteceu no plenário da Casa. A presidente da Frente Parlamentar Evangélica, vereadora Carla Dixon, disse que é necessário debater o tema para quebrar tabus sociais sobre a educação sexual e a gravidez na adolescência. Uma problemática que muitos ainda fecham os olhos é a questão da gravidez na adolescência. É um problema sério, é um problema, mas você pode falar, mas uma menina de 15 anos de idade, 16 anos, já não pode ter filho? Pode, mas não deve, porque ela não tem maturidade nem mental e nem corporal para uma gestação. Então isso gera vários problemas de ordem social, de ordem física, de ordem emocional e pode levar até óbito, porque os principais casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia acontecem em adolescentes. A preocupação da vereadora é constatada nos números. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, foram registrados no Brasil 600 mil nascimentos de bebês de mães adolescentes. A reunião contou com a participação de representantes das secretarias municipais de Educação e Saúde, movimentos sociais e do segmento evangélico. O pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim avalia que a ocorrência de gravidez na adolescência é resultado da falta de orientação por parte da família, no que diz respeito a valores e princípios morais. As escolas, por exemplo, públicas e particulares também, a educação sexual é dada apenas de uma forma informativa. Ensinar, por exemplo, os adolescentes a usar preservativo, etc., a se cuidar para não engravidar, etc. Mas faltam, a meu ver, na visão evangélica, bases fundamentadas em princípios e valores morais. O tema também tem chamado a atenção da Associação Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA.
uma ONG que desenvolve um programa de prevenção e assistência junto às adolescentes da igreja. Nós atendemos as adolescentes que estão grávidas, trabalhamos com elas a sua autoestima, porque entendemos que ali nós temos mais de uma vida, temos uma família que está passando por uma situação, né? Então nós queremos com isso trabalhar para que aquela gravidez seja uma gravidez segura. Nós tivemos um projeto agora recentemente em Parnamirim, atendemos 330 adolescentes, tanto na prevenção, bem como no cuidado. E agora nós estamos numa segunda fase, vamos atuar no bairro de Felipe Camarão. Representando a Secretaria Municipal de Saúde, Fabiola Leite de Paula informou que em Natal, as regiões Norte e Oeste registram o maior número de casos de adolescentes de 12 a 17 anos grávidas. A representante da Secretaria Municipal de Saúde defendeu a construção de uma política unificada com vários segmentos da sociedade. Segundo ela, a ocorrência de gravidez na adolescência muitas vezes acontece não por falta de informação, mas por falta de oportunidades para que as adolescentes tracem outros projetos de vida. Há uma necessidade em que as políticas se unam para que essa adolescente tenha perspectiva de uma qualificação de profissional ou de uma educação de boa qualidade, para que ela possa escolher qual vai ser o projeto de vida. E a Justiça autorizou o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa, a deixar o PDT. Ranieri Barbosa pediu justa causa por divergências com o comando do partido, presidido pelo prefeito Carlos Eduardo Alves, e foi autorizado pela Justiça Eleitoral a trocar de legenda sem as penalidades previstas na Lei de Fidelidade Partidária. Um partido que eu não me senti nunca do partido, a grande verdade. Eu era excluído do partido, não tem espaço nenhum. É um partido muito autoritário que o presidente do partido... eu diria até retoricamente é um cacique do partido. Lamentavelmente nós estamos na modernidade política e um partido que só é ele. Vou requerer a desfiliação junto ao TRE, que já me deu autorização, e em seguida vou procurar o partido que eu me identifico. Acredito que dentro de poucos dias já tomarei a decisão e solicitarei para que possamos dar posse à minha filiação no partido que será escolhido. O Tribunal Regional Eleitoral também autorizou a saída do vereador Ubaldo Fernandes do MDB. O parlamentar, que atualmente é presidente municipal do MDB, alegou divergências com a direção estadual e solicitou justa causa. A Justiça Eleitoral entendeu que a saída de Ubaldo se dá por razões plausíveis. Na próxima semana, o vereador entrará com pedido de desfiliação. Eu saí do PMDB porque eu entendo que o meu ciclo no partido encerrou-se, né? Estava tendo algumas divergências internas, né? Discordei de alguns pontos do partido, mas estou saindo do PMDB pela porta da frente. Estou liberado para ter uma nova opção partidária. Então, até o dia 7 de abril, nós estamos analisando qual seria o partido que faz a mim identificar-se. Outro caso é do vereador Luiz Almir, que recebeu a autorização do próprio partido, o PR, para deixar a legenda. Nesta quarta-feira, atividades na Cidade Alta marcaram o Dia Nacional da Poesia. O Dia Nacional da Poesia, festejado no 14 de março, foi lembrado em Natal com a exposição e passeio poético pelas ruas do centro da cidade. A data também serviu para lembrar o aniversário de 1 ano da Estação do Cordel. Poetas e cordelistas lembraram a importância da data para a cultura. 14 de março é um dia importante porque comemoramos o Dia da Poesia em homenagem a Castro Alves, que também era um poeta, e faz 40 anos que se comemora a poesia aqui no Rio Grande do Norte. E a importância que tem para nós poetas, para a Estação do Cordel, é que a gente aproveita para se comemorar, juntar todo mundo, declamar poesia, alegrar, porque a poesia alegra a alma. As comemorações tiveram como um dos palcos o Museu Café Filho. Poesias, pinturas, fotografias e instalações integraram a chamada Galeria do Povo. Já na Praça Padre João Maria e na Casa do Cordel, declamações, varal literário e recital na programação. Eu acho que um dia só, a gente devia ter mais dias para ratificar essa questão da arte,
do escritor potiguar, da poesia do nosso estado. Eu faço parte de um segmento chamado SPVA, que é a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. Não só poetas, né? Lá a gente tem fotógrafo, tem poetas, tem artistas, todos unidos na causa maior, que é a arte. E a gente continua falando sobre poesia depois do intervalo com a pesquisadora Rejane Souza, a minha convidada de hoje do Câmara Repórter. Até já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta e a partir de agora o meu assunto é poesia. E sabe com quem eu vou conversar? Com a Rejane Souza, ela que é pesquisadora. Rejane, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer poder estar conversando aqui com vocês sobre um tema que eu me apaixono, que é poesia e outros temas afins. Então, nesta quarta-feira é Dia Nacional da Poesia, por isso a poesia. Rejane, como é que a gente poderia avaliar a valorização da poesia aqui no nosso estado? Olha, eu creio que de um tempo para cá, mais ou menos vamos dizer assim, uns 10 anos, a gente tem uma efervescência cultural no nosso estado. Temos iniciativas bacanas, como, por exemplo, a Folha Poética de Aloysio Matias, que todos os anos, ele, no dia que é alusivo à poesia, ele faz uma publicação. Essa publicação ela passa um período sendo distribuída e divulgada em redes sociais, em alguns eventos que ele participe. Temos sempre a Funcarte, né, que está sempre com a programação organizada para esse dia, a própria Fundação José Augusto e outras iniciativas como algumas instituições ligadas à área, como a Sociedade dos Poetas Vivos, como a LAMP, que eu faço parte da LAMP, né, que é uma associação de mulheres literárias potiguares do Rio Grande do Norte. Temos quase 60 pessoas. Nesse período, então, todo mundo se movimenta. Todo mundo se movimenta. E o que é interessante é que esse movimento não é só nesse período. Por exemplo, as meninas da LAMP, semana passada, já foi fazer uma viagem litero-poética por algumas cidades do tipo Areia Branca, naquela área do oeste. E de vez em quando a gente está fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu estive de férias em janeiro. E aí eu criei lá no alpendre da minha casa um alpendre literário. E chamei meus amigos, que eu conheço há bastante tempo aqui em Natal, que eu tenho uma travessia grande aqui dentro do Rio Grande do Norte, onde eu tive minha formação. E eu convidei, e eles foram para a minha casa e a gente terminou tendo uma tarde literária dentro daquele alpendre. E não foi só uma questão só da fruição do prazer. Foi a gente conhecer a obra de muitas escritoras potiguares do nosso município, do nosso estado, e refletir também sobre o papel da literatura potiguar no Rio Grande do Norte. E nós temos bons poetas aqui no Rio Grande do Norte, temos muito bons poetas, inclusive que já ganhou prêmios, como o Livro de Oliveira.
eu estou falando assim dos mais contemporâneos, porque os mais clássicos a gente tem uma que foi minha professora, que hoje eu até ouvi Conceição colocando lá na rede social, que é a professora Diva Cunha, né, uma mulher que trabalha muito essa questão do gênero, foi minha professora quando eu fui estudante de letras. Mas eu estou falando de uma geração mais contemporânea, temos Lívio, temos o próprio Aloísio, Eva Potiguar, Risolete Fernandes, que também está na fase de transição, Marise Castro. Então, nós temos, sim, nomes importantíssimos, inclusive que ganham prêmios lá fora, como agora José de Castro, a obra de literatura infantil dele está no catálogo da Feira de Bolonha, né? E Dorinha Timóteo, que vai representar a gente em Londres, como contadora de história, está aí fazendo uma campanha linda vendendo o seu livro para arrecadar fundos para poder ela fazer essa viagem. Então, você vê como está o Rio Grande do Norte. Iniciativas nós temos, bons nomes nós temos também, mas e como é que está a participação dos nossos jovens, hein? Eles estão interessados na poesia? Essa ponte é que ela precisa ser explorada. E eu creio que quem deve fazer isso são os professores, as escolas. Acho que o campo para que essa produção seja fertilizada, para que desperte, seja valorizada e até multiplicada, e até que a gente conheça também os nossos jovens escritores, é a escola que tem que fazer esse caminho, né? Já existe também os projetos em alguma escola, mas é muito pouco. Precisa esse projeto ser disseminado. Desafio? Você acha que esse é o maior desafio? Eu acho que é um grande desafio, porque tem uma questão um pouco cultural ainda, né? Nós não fomos formadas na base para gostar de poesia, né? Nós tivemos uma educação muito tradicional e, se você for pensar, não sei se você teve um estudo nessa base, geralmente quando a gente ia estudar literatura na escola básica, era característica ou nomes de poetas, não se explorava as escolas, não se explorava o texto, então, de certa forma, isso contribuiu para que a gente ainda tenha um ranço com a poesia. Mas isso já está mudando, graças a Deus. Rejane, agora eu te pergunto, nessa era da tecnologia, que está todo mundo no computador, isso ajuda a distanciar um pouco o jovem da poesia? Até certa parte, sim, porque o computador ele tem acesso a muita coisa, né? E ele não é esse acesso ele não é sistematizado. Então, às vezes, para o jovem, o que é interessante para o professor não é interessante para ele. E ele termina usando a tecnologia de forma até prejudicial a ele mesmo. Então, eu até sou formadora também, né? Eu atuo com formação docente e eu converso muito com o professor sobre isso, que traga esse instrumento que parece ser o inimigo do professor para o seu lado, comece a criar um projeto de inclusão digital, um projeto dentro da tecnologia que faça eles pesquisarem os nossos escritores, fazer uma travessia sobre a história da literatura de forma mais lúdica, de forma mais dinâmica, que de repente esse processo pode ser modificado. Bom, nós falamos aqui de bons nomes, então. Um deles eu gostaria de citar e enfatizar, até porque nós estamos aqui na Semana, né, da Mulher, exatamente, que é a nossa grande Nízia Floresta, que foi uma mulher à frente da sua época, ela que foi uma das primeiras mulheres a batalhar aí pelo direito feminino. Pelo direito feminino. E a senhora conhece toda a história de Nízia, né? Na verdade, eu digo que eu tenho que ter a obrigação de conhecer, porque pelo fato de eu ter nascido no lugar onde ela nasceu, né? E essa minha preocupação, ela começou nos anos 90, justamente por eu perceber que essa grande mulher, que ela é conhecida no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, acho que lá no circuito sul é mais conhecida do que aqui na cidade onde ela nasceu, no estado onde ela nasceu. Então eu comecei a me preocupar com isso, então espontaneamente eu fui fazer essa pesquisa para quando você agora me perguntando se eu conhecia, eu tivesse respaldo para responder. E é uma das minhas lutas grandes desde... É disseminar essa história. Isso. E é uma da minha luta, quando eu retornei à minha cidade, Nízia Floresta, que eu passei a maior parte do tempo aqui em Natal, foi justamente trazer sempre para o palco, levar eventos, palestra, e insistentemente para que ela fosse reconhecida e valorizada na nossa cidade. Porque Nízia, a gente precisa se sentir, eu digo muito isso, eu tenho um programa de rádio lá em Nízia Floresta, e eu digo muito, gente, a gente tem que ter um sentimento de pertencimento àquela cidade,
e um sentimento de orgulho por ter nascido não só no Rio Grande do Norte, mas no chão que ela pisou. Porque você imagina uma mulher que nasceu em 1810, que casou entre 13 e 14 anos e teve a ousadia, naquele período, no século XIX, se separar com 6 meses depois. Né? E isso já foi uma quebra de paradigma muito grande, né? Porque, na verdade, naquele período, os casamentos eram assim, arranjados. E ela percebeu que não gostava do esposo. Então, hoje a separação está muito mais comum, mas mesmo assim, com uma sociedade machista, né, ainda existe algum comentário aqui, uma crítica ali, imagine naquela época. E até o feminicídio que está crescendo, né, com relação a nós, mesmo com essa revolução feminina. E é bom citar isso porque uma pesquisa feita recentemente apontou que o Rio Grande do Norte ele lidera o ranking em feminicídio. Olha aí que coisa horrível, né? E onde Nízia Floresta nasceu. Olha a contradição. Então, Nízia, ela foi uma mulher, eu digo que ela é uma mulher de muitas faces e é uma mulher de muitas lutas em relação a gente. Eu estou aqui com você, nós devemos esse legado a ela. Né? O seu papel como jornalista também, né? O meu papel como professora e tantas outras profissões que a gente vê a mulher atuando, nós devemos esse legado a ela. Porque ela foi a primeira mulher a difundir no Brasil a ideia do feminismo. Né? Ela foi a primeira mulher a construir no Rio de Janeiro a primeira escola para moças no Brasil, naquele período, onde a educação era estritamente e absolutamente para o sexo masculino. E o que foi inovador da época é que ela não só trouxe uma escola, como ela trouxe um currículo inovador. Porque naquele período ela colocou dentro do currículo sociologia, filosofia, ela colocou línguas modernas. Então, aí você pode pensar, mas como é que ela tinha toda essa experiência, né? Eu digo que ela foi uma mulher de superação. Porque ela perdeu o pai, né? Ela nasceu em Nízia, foi para Goiânia, depois foi para Olinda, perdeu o pai assassinado por questões políticas. Em Olinda conhece seu segundo esposo, que é Augusto, tem a primeira filha. Aí ela vai para o Rio Grande do Sul, entra em contato na época com a revolta da Farroupilha, Anita Garibaldi. Ela está sempre dentro desse trânsito, né? A questão da mulher, daquela figura da mulher que está quebrando... Da mulher independente, da mulher que trabalha, que tem uma profissão e que tem estudo também. Justamente. Aí chega lá, ela perde o marido, também assassinado. E aí ela se supera e vai para o Rio de Janeiro. Quer dizer, você pensa assim, puxa, como é que ela conseguiu se superar tanto? Se movimentar tanto. Se movimentar tanto e construir ainda esse colégio para a moça. Aí foi quando a filha dela tem um acidente. É até engraçado que eu achava até que era uma lenda, mas não é. Ela realmente caiu do cavalo. E aí ela vai para a Europa. Foi quando ela começou essa efervescência cultural, esse intercâmbio entre a Europa e o Brasil. E lá ela teve contato com os grandes escritores da época, os românticos. O principal dele foi o Augusto Comte, o positivista, né? Ela chega, a professora Constância, que é uma das grandes pesquisadoras da obra de Nízia Floresta, que é do mundo, que todas as temáticas que a gente vai pesquisar na faculdade, a gente encontra a professora Constância com seus livros publicados. Então, ela fez esse caminho para a Europa e ela trazia todo esse legado cultural, educacional para o nosso Brasil. E, além de tudo, ela publicou em jornais, nos maiores jornais da época. Primeiro, então, foi uma mulher com um nome, né, Dionísia, não verdadeiro, porque na época a mulher não podia se escrever, expor, né, se expor. Pelo pseudônimo Nízia Floresta, né, que é Nízia. Nízia é a metade do nome dela e Floresta o lugar onde ela nasceu. E brasileira Augusto, porque ela queria esse processo de afirmação de ser daqui, né, esse processo de autoafirmação. E poucas pessoas sabem que ela até humanitária foi também. Quer dizer, ela não só lutou pela questão do feminismo, né, mas ela também lutou pela questão contra a escravidão. Ela atuou na Cruz Vermelha quando o irmão dela esteve doente. Ela tem um livro interessante que é Lágrimas de um Caeté, que ela também defendeu a causa indígena. Então, é uma mulher de muitas faces. Então, o que Nízia Floresta pregou, você acha que as nossas feministas, as feministas da atualidade, elas estão levando adiante aí tudo o que Nízia batalhou no passado? Eu creio que, como eu falei, eu creio que o pontapé e o legado que Nízia construiu, ele foi fundamental
para que muitos avanços, muitas conquistas que as mulheres têm hoje, ela deve a essas mulheres guerreiras do passado. Agora, o que eu questiono ainda, e estava comentando isso um dia desse, é que a história do feminicídio que você acabou de falar, mas assim, a gente diz que a gente já conquistou muito espaço, né? Assim, realmente conquistou, se a gente for considerar o que acontecia, se for fazer uma comparação. Mas não era para a gente mais passar por certos problemas que a gente passa hoje. Os tabus que ainda existem, né? O preconceito, a violência doméstica. Os constrangimentos, a forma como você veste, né? Porque eu digo muito, a cultura do masculino, não é que você tenha que fazer guerra de sexo. Não acho que seja assim. Mas a cultura masculina, ela nunca precisou ser questionada e nem ser refeita, porque sempre foi privilegiada, né? Eles tiveram o privilégio da cultura libertária, do que eles poderiam fazer. Então, quem avançou mesmo foi a mulher no mercado de trabalho, na relação afetiva, de poder se divorciar hoje com mais tranquilidade, né? De poder fazer a partilha dos filhos. Então, você pensa assim, não era para acontecer mais o que está acontecendo, o que acontece com a mulher hoje. Quando você me fala e outros problemas que a gente de vez em quando escuta na televisão ou com uma amiga relatando a questão do assédio moral, assédio sexual dentro dos ônibus, isso não era mais para estar acontecendo. Então, assim, a gente avançou muito com o legado de nossa escritora, né, norte-riograndense Nízia Floresta, mas a gente ainda precisa, tem muita coisa para ainda avançar. Tem muita água para correr e a gente não pode deixar isso retroceder. Exatamente. Não é? A gente tem que correr atrás mesmo daquilo que a gente acredita, almeja, que acredita. Não é isso, Rejane? Exatamente. Que fica esse alerta, então, para todo mundo que está assistindo aqui. Rejane, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigada a você. Eu só queria fazer aquele comentário que eu falei para você no início. Sim, fica à vontade. Porque... geralmente, nesse período do Dia da Mulher e do dia do aniversário de Nízia, que é dia 12 de outubro, inclusive, dia 12 de outubro ela vai fazer 208 anos, as pessoas confundem muito a foto dela. Confunde com sua conterrânea Isabel Gondim. Os potiguares confundem? Confunde. Carta Capital, revista Fórum, revista assim, de grande, né, circulação. Eles entram no Google e eles pegam uma foto que geralmente aparece que é de Isabel Gondim, que ela tem até um coque aqui. Então, é só para alertar o nosso público que quando vocês forem fazer alguma pesquisa sobre Nízia, olhar direitinho e saber se realmente essa foto corresponde à escritora. Vocês estão vendo agora, então, na tela aí a foto da Nízia Floresta, essa daí, olha, tá vendo que vocês estão vendo? É importante, então, não fazer essa confusão. É verdade, né? Vamos fazer jus ao nome dela e valorizar ela mais no Rio Grande do Norte, que precisa dessa valorização. Ok. Muito obrigada. De nada. O Câmara Repórter está terminando. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Eu aguardo vocês na quinta-feira. Tchau, tchau.